Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Hudson, eu sou professor do curso de Psicologia da Federal de Pelotas. Eu sempre repito isso porque esse vídeo vai acabar sendo visto não só pelas pessoas da universidade, mas fora delas. Fora dela. E esse é o módulo 3, que a gente vai discutir emoção e motivação. É um módulo específico de uma disciplina curricular localizada no primeiro semestre do curso de Psicologia, que chama Processos Psicológicos Básicos. Hoje esta aula vai ser sobre emoções. A próxima vai ser sobre motivação. Eu vou gravar na sequência, porque os dois temas são abordados nesse módulo. De novo, emoção e motivação vai ser abordado sob uma lógica da psicologia cognitiva. Existem outras possibilidades que nós não veremos aqui e a gente vai fazer um recorte dentro da psicologia cognitiva. Dessa vez eu queria começar falando para vocês sobre uma perspectiva um pouquinho diferente. Eu queria falar um pouco sobre baixa teoria. Baixa teoria é aquilo que nós acadêmicos, chamamos as produções intelectuais, estéticas, éticas, enfim, populares. Pode ser desde o senso comum até filmes, livros de literatura, contos. Livros de literatura está até em alta teoria, mas contos, outras possibilidades mais populares de saber, que geralmente é colocada à margem da academia. E tem um filme que se chama Divertidamente, que é um filme da Pixar, que mostra a história de uma guria no processo de desenvolvimento da infância, entrando para a adolescência, e acontece uma coisa muito importante na vida dela. Ela muda de cidade. E quando ela muda de cidade, uma série de conflitos começam a emergir nesse processo subjetivo dela, e no filme a gente tem acesso ao funcionamento mental. Esse funcionamento mental tem um central de controle que tem 5 emoções básicas personificadas, ou seja, são 5 personagens que interagem para poder se relacionar, para poder produzir as sensações psicológicas e a relação dessa guria com a vida. Então, eu queria muito que vocês vissem, eu não vou comentar ele muito, mas toda aquela estrutura mental é baseada na psicologia cognitiva. Então você vai ter emoções básicas, você vai ter uma central de controle, você vai ter ilhas de personalidade, você vai ter todo um fluxo que tenta de alguma maneira emular um funcionamento, uma hipótese, um modelo teórico sobre como seria o funcionamento neurocognitivo. Esse filme é baseado em evidências e ele foi baseado na teoria das emoções, da psicologia cognitiva, né, nas teorias dominantes, e numa série de evidências sobre o funcionamento neuropsicológico, ou seja, faz uma série de articulações com o modo como a gente desenha o funcionamento do cérebro, né, do sistema nervoso central principalmente, do cérebro. Então vamos lá. Eu quero que vocês vejam, e tem algumas perguntas que vão orientar a sua experiência. Eu queria que vocês identificassem quais são as emoções básicas, quais são as funções dessas emoções, como essas emoções interagem para produzir relações complexas com o mundo, né? E qual é o papel dessas emoções ao produzir outros processos psicológicos básicos, como, por exemplo, memória e aprendizagem, que são, inclusive, o tema do nosso próximo módulo. E, por fim, como essas emoções nos ajudam a construir aquilo que no filme eles chamam de nossa personalidade, que é a nossa relação com o mundo, né? Então tem lá a ilha da família e tal, a ilha da amizade, a ilha da diversão, enfim. E aí essas coisas vão sendo desconstruídas e reconstruídas ao longo do tempo. Isso é uma visão sobre a personalidade, não é a visão dominante, mas ela é interessante da gente entender como o conjunto dos processos psicológicos pode ser amalgamado em torno de algumas funções psicossociais para dar sentido à nossa existência. Então é muito legal, assistam. E ele é baseado em evidências e é muito semelhante a muitas coisas que a gente vai estudar neste módulo e nessa disciplina como um todo. Então vamos começar. Primeira pergunta: o que são as emoções? O livro define para vocês, e de modo geral é assim:
As emoções, elas são respostas corpóreas, respostas corporais a eventos significativos que apresentam uma adaptação, uma função adaptativa e uma função filogenética. O que isso significa? Significa que existe um aspecto das emoções que ela é uma resposta a eventos significativos. Acontece algo na sua vida e isso quebra o estado anterior e te modifica para um outro lugar. Isso significa que estamos o tempo inteiro emocionados. Nunca não estamos emocionados, não existe emoção neutra. Se eu estou sentado meditando, eu estou com uma emoção serena. Se de repente me vem uma notícia ruim e isso me torna tenso, preocupado, eu migrei de um estado subjetivo para outro. E essa migração deflagra os nossos processos emocionais. Isso não significa que a emoção é a modificação, mas ela é esse contexto subjetivo que torna colorida a nossa experiência, né? São os estados emocionais e, portanto, ela é um estado. Ela pode até ficar presente um tempo, mas ela está sempre em processo de flutuação. Ela tem uma função adaptativa, né? As emoções, elas permitem com que a gente se relacione com a realidade tal qual ela se apresenta. É claro que essa realidade, como a gente viu em processos de percepção e sensação, ela é construída pelo conjunto da nossa história, pelo conjunto da nossa vivência e por elementos objetivos do ambiente. Mas ela é o que nos permite. Então, por exemplo, se eu fico triste com uma perda, isso dá sentido à própria perda, né? Não existe uma perda sem a tristeza que a acompanha. Se eu estou feliz ou animado com alguma coisa que me acontece, isso significa que é um evento que eu interpreto como positivo, que eu me relaciono com ele de certa maneira. Se eu fico com raiva porque eu não consigo alcançar algo e, portanto, eu estou frustrado, a raiva pode energizar o meu comportamento para eu conseguir me mobilizar, ou diante de uma situação de ameaça, a raiva me empodera para poder lutar contra aquilo. Então elas têm uma função, e essa função tanto foi importante no processo de desenvolvimento da nossa espécie, ou seja, do processo de seleção natural, como ela é importante nos processos de adaptação psicossocial. Contemporâneos, atuais, o que você está vivendo agora. As emoções, elas são compostas, de acordo com a psicologia cognitiva, por três fatores importantes. São reações fisiológicas, que são reações do corpo, e geralmente essas reações são do sistema autônomo, então elas têm a ver com palpitação, seu coração dispara, sudorese, boca seca, tontura, dilatação da pupila, etc. Você não tem controle consciente disso, seu corpo ele tem um sistema que a gente chama de autônomo, né? Sistema periférico autônomo, que vai controlar processos de excitação, inibição, relaxamento, tensão, que tem a ver com esses aspectos do nosso corpo que nós não regulamos conscientemente. Tem a ver com reações comportamentais, né? Eu estou com medo, eu faço uma determinada expressão, eu estou feliz, eu faço outra, eu estou triste, eu faço outra. Então tem uma série de reações comportamentais relacionadas ao modo como a gente expressa a nossa face, arregalar do olho, mostrar dente, agitar-se, até com o nosso comportamento psicomotor, como agitar-se ou reduzir a velocidade desses movimentos. E existe uma reação cognitiva. A reação cognitiva é o processo de atribuir sentido à realidade, o modo como a gente interpreta o mundo. Então, como a gente vai entender o contexto, a gente vai dar sentido ao contexto, e como é que vão ser esses processos subjetivos relativos à interpretação, ao pensamento, etc. e tal. Tudo isso vai compor uma emoção. Então, voltando à raiva, né? A raiva ela é uma emoção altamente ativadora, ela é uma emoção quente, né? Então, meu corpo esquenta, meu coração dispara, meus movimentos se tornam mais geométricos e mais fortes, a minha expressão facial vai ter todo um caráter severo, mostrar dente, enfim. E, ao mesmo tempo, ela é uma emoção quente, né? Então, ela vai ter uma série de reações fisiológicas, como eu falei, e ela vai ter um processo cognitivo. Você vai ficar meio tudo ou nada, ou tá bom ou tá ruim, ou você quer ou você não quer, ou isso serve ou não serve. E então esse conjunto de expressões
conformam aquilo, o fenômeno que a gente chama raiva. Para definir emoção, a gente precisa diferenciar a emoção de alguns outros conceitos importantes. Um conceito importante é o humor, né? O humor ele é um fenômeno avaliado muito, por exemplo, na psicologia clínica. Quando, por exemplo, eu estou triste durante um período de tempo muito significativo, né? 2 semanas, por exemplo, eu estou sem energia, desanimado, dificuldade de obter prazer nas coisas, né? Que a gente chama de anedonia, isso é um estado de humor, né? Que é uma emoção que, de alguma maneira, ela se torna prevalente e contínua ao longo de um determinado período de tempo em que eu estou observando. E eu estou observando aquilo porque ela tem uma função na minha profissão de psicólogo. Por exemplo, uma pessoa com humor deprimido durante pelo menos 15 dias, isso é um critério necessário ao diagnóstico de depressão. Quando eu estou falando... Então, isso é humor. É a avaliação dos seus processos emocionais ao longo de um determinado período de tempo. Então, a gente vai interpretar se você está com humor deprimido, se você está com humor eufórico, se você está com muita instabilidade emocional, e isso vai ser uma avaliação do humor. A emoção, ela é aquilo que eu falei. Nós estamos o tempo inteiro emocionados e ela é um estado e ela é uma variação. E elas são essas variações de curto prazo. Por exemplo, quando eu acordei eu estava meio preguiçoso, meio devagar, aí eu tomei um cafezinho, comecei a trabalhar, aí eu vi um tema lá que me interessava, fiquei meio excitado com o tema e fui fazendo. Então todas essas variações ao longo do dia, elas refletem as suas emoções. Você pode ter variações mais intensas ou variações mais sutis, mas o tempo inteiro você está variando e a emoção ela é como uma energia que permite o comportamento acontecer do modo como ele acontece. Então, se eu estou muito energizado, muito excitado, eu estou com uma energia muito expressiva. Se eu estou com uma energia mais baixa, eu posso estar mais tranquilo, eu posso estar mais deprimido, eu posso estar mais centrado, enfim, né? Todas essas emoções vão mudando ao longo do tempo. Existem algumas emoções que elas são básicas, outras são complexas. Acho que o texto fala bastante sobre isso, né? Não são só aquelas 5 que se apresentam no Divertidamente, mas tem algumas outras. Eu vou falar um pouquinho mais para frente nessa aula sobre uma proposta interpretativa que o livro cita, mas que ela é bem importante dentro da literatura cognitiva e experimental sobre as emoções. Mas antes, eu vou falar um pouquinho sobre a biologia do sistema emocional. Eu não concordo com o modo como o livro e como normalmente os processos biológicos subjacentes aos processos emocionais são apresentados nos livros e nos artigos. Por quê? A emoção ela é um fenômeno corporal muito amplo, né? Então, quando eu estou com medo, por exemplo, quando eu estou com ansiedade, eu sinto um desconforto abdominal, às vezes a minha mão fica, né, as minhas extremidades ficam mais geladas, a minha tensão muda, me dá uma sensação de desconforto muito grande, a minha mente começa a dar uma disparada, às vezes eu tenho dificuldade de manter o foco. Eu estou falando numa situação de ansiedade mais poderosa, né? Então, é muita coisa que está acontecendo nesse corpo, muita coisa. A minha pele muda, a minha sensação muda, a minha forma de pensar muda, o modo como eu sinto o sabor muda, como eu sinto o cheiro muda, tudo muda. E muda porque é uma emoção muito forte, ela é sentida de modo muito negativo, e ela é uma emoção meio mista, no sentido que ela é tanto ativadora, porque eu fico meio que pronto, assim, alguma coisa pode acontecer, mas ela também é um processo de inibição que me impede de fazer certas coisas, eu fico meio travado. Então ela é uma emoção mista, ela é uma emoção meio que pisa no acelerador e puxa o freio de mão ao mesmo tempo. E quando a gente vai estudar nos livros ou nos artigos, eles vão falar assim, a ansiedade tem a ver com a amígdala, tem a ver com o hipocampo, tem a ver com o sistema monominérgico, com isso ou com aquilo, etc. e tal. Então eles tentam fazer uma ciência localizada em algo que para mim me parece mais distribuído
e mais caótico no corpo. Ele é menos organizadinho do que normalmente se apresenta. E no livro de vocês eles vão tentar fazer uma apresentação didática, linear, causal, etc. e tal, de um fenômeno que eu acho que não funciona muito desse jeito. O livro está errado? Não. É assim que a psicologia cognitiva geralmente lida com esses processos e é assim como geralmente as pesquisas são feitas, né? Elas focam em aspectos específicos. Então, por exemplo, colocam um animal para sofrer uma série de situações ansiogênicas e de medo. Depois faz lá uma histologia, uma análise da anatomia do cérebro, das estruturas, enfim, né, de todos os aspectos neuroquímicos, bioquímicos, endocrinológicos, etc. e tal. E aí ele vai ver que algumas estruturas modificam mais do que outras. Então eles localizam naquele lugar essas questões, mas isso é controverso na literatura, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas isso é controverso. Não é uma coisa tipo bater o martelo, com certeza é isso. O livro faz uma apresentação didática e inicial voltada, evidentemente, a um curso, a uma disciplina que se encontra no início de um curso e não num nível de discussão detalhado sobre essas questões. Então, o sistema nervoso, para a gente entender de modo muito reduzido, ele vai ser desmembrado em nervoso central, que tem a ver com o encéfalo, e o periférico, que tem a ver com o sistema autônomo e somático, que são os nervos, a medula, gânglios, enfim. E dentro desse sistema, vamos primeiro para o sistema periférico, né, que é a medula, nervos, etc. Ele pode ser dividido em dois aspectos, o autônomo e o somático. O somático é aquele que a gente mexe o braço. O autônomo é aquele que faz a sua pupila dilatar, é aquele que faz você suar de nervoso, é aquele que te ajuda a ter uma série de reações que você não tem controle consciente, por isso a gente chama ele de autônomo, ele é automático. Ele responde a determinados estímulos que são estímulos desencadeadores. Então, por exemplo, o somático, ele vai ser a musculatura estriada esquelética, né? Por exemplo, meu bíceps. O autônomo, ele vão ser essas reações involuntárias. Muda o músculo estriado cardíaco, geralmente o estriado é voluntário, só o cardíaco não. O cardíaco é um dos exemplos que não. E a musculatura lisa, que é a musculatura não estriada, que é de resposta automática, inconsciente e regulada pelo sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, por sua vez, vai ser dividido em dois aspectos, o sistema simpático e o sistema parasimpático. Um jeito da gente entender essa diferença é que o sistema simpático está relacionado à prontidão do corpo, tensão, atenção, enquanto o parasimpático é o relaxamento, né? Então vão ser duas forças que dialeticamente vão competir para gerar os nossos estados subjetivos, ou seja, tudo nosso é muito complexo, viu, gente? Não é um ou dois, é sempre uma dialética, o encontro de duas forças produzindo novidades. Então, assim, o sistema simpático, ele vai dilatar a pupila. Quando a gente está muito tensa, a pupila aumentando, inclusive, enfim, a nossa capacidade de captação de luz, melhorando alguns aspectos da nossa visão para a gente poder reagir a algum risco do ambiente. Relaxa os brônquios, inibe a salivação, acelera batimentos cardíacos, inibe a atividade do estômago, do pâncreas, para a gente ter mais, por exemplo, circulação sanguínea nos membros e poder correr, poder reagir mais rapidamente. Relaxa a bexiga, por isso que às vezes você faz xixi na hora que você está com muita raiva, quando você está com um sentimento muito ativado. O sistema nervoso parasimpático, ele vai contrair a pupila, estimular a salivação, contrair brônquios, reduzir batimento cardíaco, etc. e tal. Então ele vai ter esses dois sistemas diferentes. E o sistema nervoso central é o cérebro, né? Que é dividido em lobos, hemisférios, estruturas, etc. e tal. As emoções, do ponto de vista da neurobiologia, é produzida no processo interativo dos dois, mas não somente, viu? Tem um monte de outros sistemas, sistema endócrino, enfim, todos eles têm conexão. Nós somos um corpo. As coisas não funcionam
nessa independência que a didática muitas vezes nos faz pensar sobre. Isso é uma visão muito antiga. A gente tem um processo muito mais interativo, corporificado e distribuído do que hiperlocalizado e as localizações representariam só algumas funções. Tá. Então, assim, ó, para entender um pouco isso, o livro descreve várias estruturas e várias funções. Leiam, por favor. Um dos modelos mais influentes para a gente pensar a classificação das emoções é o modelo do Russell. Ele é um modelo que chama modelo circunplexo da emoção. Vocês têm que pensar uma cruz. Aqui em cima vai estar a atividade alta. Enquanto mais alta a emoção nesse quadrante, nesse gráfico, né, mais excitada, intensidade, energia ela tem. Enquanto mais baixa, menos energia. Enquanto mais para cá, mais negativa. Enquanto mais para cá, mais positiva. É a valência, tipo, alegria positivo, tristeza negativo. Excitado, alta energia, mais para o positivo. Sonolento, baixa energia, mais para o positivo. Cansaço, mais para o negativo. Então, assim, você forma 4 quadrantes. Um quadrante de alta atividade e valência positiva. Por exemplo, excitação e surpresa. Ai, que legal, nossa, que incrível, eu quero. Isso é alta atividade, valência positiva. Serenidade. É baixa atividade, é o quadrante de baixo, mais para o lado positivo. Eu tô sereno, tô tranquilão. Pânico, né? O seu corpo ativa por inteiro. Então é alta atividade, negativo. Irritado, é alta atividade, mas não tão alta, negativo. Já melancólico é aquele negócio ali, você tá triste, você tá parado, então é baixa atividade, mas o sentimento é ruim. Então dá uma olhadinha ali no gráfico que eu dispus para vocês no e-aula, para poder entender um pouquinho como é que esse modelo circunplexo existe. Ele é o modelo final? É isso? Não, isso é uma proposta teórica, interpretativa e uma taxonomia, ou seja, um sistema de classificação das emoções. E ele orienta uma série de instrumentos psicológicos, modelos experimentais. Ele é um modelo muito relevante dentro da área da psicologia cognitiva. E para a gente fechar essa unidade, o texto apresenta para vocês 3 teorias. Elas são meio, meio redundantes, mas vamos lá. A primeira teoria das emoções, que é do James Lange, que é uma teoria bem antiga, né? O William James, um dos fundadores da psicologia contemporânea, moderna, né? Mais de um século, ele fala que o estímulo, a emoção, ela é um fenômeno reflexo. Então, por exemplo, eu vi um rato e aí eu tenho medo de rato, né? Aí eu vi o rato, assustei. Essa minha expressão dá um input no meu cérebro que fala, você está com medo. E aí você sente a experiência psicológica do medo. Ou seja, resumindo muito, ela é um ato reflexo e linear. Acontece uma coisa, dá o input para a próxima, que acontece outra, que dá o input para a próxima, que acontece outra, e gera a nossa sensação psicológica. A teoria do Cannon-Bard é um pouquinho diferente. Ela fala assim, ó, eu olhei para o rato, eu percebo o estímulo e, paralelamente, eu tenho uma experiência. Tô com medo. E aí eu interpreto. E aí eu vou sentindo medo. Então ela já muda um pouquinho a teoria do James Lange, mas ela não anula por completo. E aí ela fala que tanto a reação emocional dá um feedback quanto vice-versa. E a teoria dos 2 fatores une as 2 coisas. Diz que tudo isso está acontecendo, ora linearmente, um depois do outro, mas algumas coisas acontecem de modo paralelo, né? Por exemplo, se eu começar a pular, me mexer muito e tal, eu vou começar, pelo estímulo corpóreo, estimular uma sensação psicológica de excitação, alegria, energia. Se eu ficar cabisbaixo, meio choroso e tal, eu vou estimular o meu sistema, através de uma memória corporal, a produzir essas sensações. Então eu consigo manipular, através
das minhas feições, através desses processos, a geração de uma sensação. Por exemplo, eu faço com alguma frequência meditação. Se eu sento com as perninhas cruzadas, com a coluna reta e já faço, eu sinto imediatamente a coisa acontecendo um pouco, né? Então existe uma memória corporal reflexa que produz automaticamente essas emoções. Por outro lado, o ambiente também constrói a emoção, né? Então, me acontece alguma coisa, aquilo me ajuda a dar sentido ao processo. E se a gente for olhar também o corpo, a mesma emoção, emoções diferentes têm reações corpóreas diferentes. Então a gente não pode reduzir a estímulos, né? Então, por exemplo, excitação sexual, por exemplo, raiva e pânico são sensações muito distintas umas das outras, mas nós temos reações emocionais muito parecidas. O coração dispara, sudorese, etc. e tal. Tem outras diferenças, né? Por exemplo, na excitação sexual, você saliva, no pânico, a boca seca, enfim. Mas tem umas diferenças, mas algumas, não todas. Então não dá para simplesmente reduzir um estado emocional a uma expressão, a uma performance do corpo. Da mesma maneira, às vezes a gente interpreta algo e tem um sentimento que é quebrado em relação à nossa interpretação. Isso também pode acontecer. Então o jogo é mais complexo. É um jogo de forças muito grandes, um jogo muito grande de forças entre o que acontece no ambiente, as reações fisiológicas, os meus processos biográficos e alguns elementos de limiar emocional que a gente vai ter, que aí complexifica um pouco mais. Então, pessoal, para fechar, chamar a atenção do aspecto adaptativo das emoções, né? Sob a ótica da psicologia cognitiva, emoção apresenta alguns padrões universais. Então, todas as culturas, por exemplo, eles fazem umas análises de expressão facial. Susto é sempre sim, medo é sempre apreensivo, enfim, independente da cultura, né? Isso segundo alguns experimentos transculturais deles. Isso tem uma importância social muito grande, né? Nós nos comunicamos através dessas expressões. Então isso é muito importante, nós sinalizamos um para o outro o que está acontecendo através de expressões visuais. Então, e não só visuais, né? O tom da nossa voz, enfim, tudo isso vai sinalizar para as pessoas e comunicar com as pessoas. Nós somos seres sociais, altamente comunicativos, então isso é sempre muito importante. Entretanto, elas não são só universais. Existem uma série de adaptações culturais das emoções. Por exemplo, nós normalizamos a expressão da raiva em homens. Então, muitas vezes, a expressão da raiva em homens é considerada, tipo, ok, adaptativa e tal, e não é problematizada. A expressão da raiva em mulheres já vai para outros lugares, né? A gente tem, ou seja, eu estou usando um exemplo de gênero, mas porque existem elementos culturais que atravessam a nossa interpretação social sobre o que é uma expressão adequada e inadequada, os elementos normativos da nossa existência, enquanto processo civilizatório, né, como civilização, que não é universal, depende do tempo, do espaço, do local, da política, da geografia, todas essas questões. As emoções, elas são processos também cognitivos, no sentido de que elas vão ajudar, elas vão ser informações sobre o mundo e sobre nós mesmos. E elas são produtivas, né? Uma emoção, ela é sempre mobilizadora do corpo em algum sentido. Ela pode ser uma mobilização no sentido de fazer algo, ou ela pode ser uma mobilização, fazer algo, produzir algo, ou ela pode ser uma mobilização de ficar quietão ali, deitar e dormir. Então elas sempre estão envolvidas em algum processo que está acontecendo no mundo. E a gente em relação ao mundo. E, como eu havia dito, elas modulam as relações que a gente tem com o mundo. Elas mediam, ora elas moderam essas relações.
Então eu estou aqui dando aula para vocês. Eu tenho um certo padrão de energia, um certo padrão de relaxamento, um certo padrão de uma série de coisas que me permitem falar para vocês. Se eu estiver muito desanimada, se eu estiver excitado demais, eu posso falar numa velocidade que desconsidera o seu processo de aprendizagem. Então, elas são muito importantes do ponto de vista adaptativo na sociedade. Pessoal, beijo. Agora eu vou gravar para vocês aula de motivação, que está intrinsecamente conectada às emoções, mas ela está relacionada a algumas outras teorias. Até breve.